Bom dia a todos. Vamos começar mais uma sessão do nosso congresso. Eu gostaria de chamar a mesa. Vamos iniciar já pelo adiantado da hora. Eu vou começar já a chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Luiz Eduardo Fonteles Ritt. O Dr. Luiz, além de um grande amigo, nós sempre nos encontramos em todos os congressos. Ele é doutor em cardiologia pela Unifesp, especialista em cardiologia e ergometria pelo Dante Pazanese, coordenador da reabilitação cardiovascular e métodos gráficos do Hospital Cardiopulmonar de Salvador da Bahia e professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Dr. Luiz, obrigado pelo aceite do convite. Bem, bom dia a todos, obrigado Badu. O Badu não é o Luiz Remédio, né? É amigo. Então, nós chamamos de Badu. É assim que a gente continua chamando, mesmo assim. Eu queria agradecer à comissão organizadora, na pessoa do Dr. Arnaldo Stier, e parabenizar a todos por esse brilhante evento. E é uma satisfação estar aqui em Curitiba, mais uma vez. O que ficou para eu conversar nesses próximos 12 minutos é o que havia de novo em teste cardiopulmonar e teste ergométrico. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a não ser executar os métodos no meu dia a dia. Então, o que eu estava bolando essa aula? A gente vai então voltar para a literatura e tem que ter uma estratégia para ver o que há de novo na literatura nesse campo. Então, fizemos uma busca no PubMed, Cielo, com essa estratégia, Cardiopulmonary Exercise Test or Exercise Test and Prognosis, usando a estratégia MESH, né? Restringimos ao ano de 2018 e 2019, já que o objetivo da aula é o que há de novo, de novidade, então, do último ano, que a gente viu no último ano. E também usei um pouquinho de feeling, né? A gente vê aquilo tudo que saiu na literatura, algumas coisas são já repetidos e outros são novidades, e é dentro do que a gente entende que vai ter uma aplicabilidade prática imediata, foram os critérios que eu trouxe para selecionar esses artigos que nós vamos falar nesses próximos minutos. Em relação ao teste ergométrico, o que a gente vê, a grande discussão em relação ao seu papel diagnóstico. Classicamente, ele foi usado, sempre ainda é usado como estratégia de diagnóstico, se o indivíduo tem ou não isquemia coronariana, mas cada vez mais ele vem ganhando um papel do ponto de vista prognóstico. E do ponto de vista prognóstico, o teste pode nos agregar outras variáveis que vão além do segmento ACT. Então, esse é um trabalho brasileiro, do pessoal do INCOR, né, é uma subanálise do estudo MES-2, que foi um estudo randomizado, que randomizou pacientes com doença coronariana isquêmica para tratamento clínico, angioplastia ou cirurgia. E agora, com o segmento de 10 anos desse estudo, os autores aqui tentaram analisar a correlação entre a presença de isquemia no primeiro exame no teste ergométrico realizado, né, e desfechos nesses pacientes. Então percebam aqui que dividiu o grupo entre isquêmicos ou não isquêmicos, e ao longo de 10 anos eles não viram, pasmem, mudança no que tange o prognóstico desses pacientes em 10 anos, seja em mortalidade total, seja em infarto do miocárdio, novas intervenções, ou no composto desses fatores entre aqueles que tinham ou os que não tinham isquemia induzida no esforço. E o que foi isquemia para eles? Foi, na realidade, a análise clássica do teste ergométrico. ST maior do que 1 milímetro ou presença de sintomas de angina ao esforço. Então essa é aquela análise clássica dicotômica, e isso inclusive os autores trazem na sua discussão de que essa foi uma limitação do estudo. Sim, outros fatores, outras variáveis do teste ergométrico não foram aqui levadas em consideração, principalmente por exemplo, a capacidade funcional, a recuperação de frequência cardíaca, o comportamento da frequência cardíaca ao esforço, comportamento de pressão.
Este outro estudo, então, vem justamente contrapondo esses dados. Esse é um estudo da Mayo Clinic, é uma coorte, pegaram pacientes com mais de 30 anos que fizeram, e chegou ali doutor Pedro, a gente vinha conversando sobre isso agora, doutor Pedro, no caminho para cá, pacientes com mais de 30 anos que foram encaminhados para a prova de esforço, teste ergométrico, entre 93 e 2010, foram seguidos, lá eles tiveram então no banco 19.500 pacientes, e aí eles analisaram não só a questão do segmento ST, mas eles analisaram também, capacidade funcional menor do que 80% do predito, recuperação lenta da frequência cardíaca ao primeiro minuto, menor do que 13 batimentos, e a presença de um ST alterado maior do que 1 milímetro. E eles analisaram também fatores de risco para a doença coronariana, dislipidemia, hipertensão, tabagismo. E aí percebam a análise aqui agregada, então, das variáveis do teste ergométrico, agregando o valor à análise de fatores de risco clássica na doença coronária. Então, o indivíduo que não tinha nenhum fator de risco e nenhuma alteração ao teste era o padrão, e aí foi se confirmando aqui, ele tinha uma dessas alterações do teste ou mais de duas, então aumentava o risco desse paciente no segmento de 10 anos, né? Percebam aqui da ordem de 2 vezes. Quando esse indivíduo tinha mais de 2 fatores de risco clínicos e tinha, por exemplo, mais de 2 dessas 3 alterações, o risco de eventos, e aqui mortalidade por todas as causas, foi maior do que 11 vezes do que o controle. Então percebam que o que era uma análise diagnóstica e aqui o olhar da análise prognóstica do teste. O teste, então, ele permanece como uma ferramenta útil, barata, quando bem feita, bem realizada por médico habilitado, ela traz informações adicionais do que uma análise simples de avaliação de risco. Agora, temos que ir além do segmento ST, isso é o que a gente já vem batendo há um tempo. Aqui as curvas então de Kaplan-Meier, né? Percebam, aqui o grupo que não tinha fator de risco e não tinha nenhuma alteração no teste, e aqui na ponta os indivíduos que tinham mais de 2 fatores de risco e mais de 2 alterações no teste. Aqui mortalidade por todas as causas, aqui mortalidade por causa cardiovascular, muito maior então nesse grupo. E teste cardiopulmonar do esforço, então é o que há de novidade. O teste cardiopulmonar não é uma novidade, né? Apesar da gente estar sempre falando, percebam aí nessa foto que isso aqui é década de 50, e quando se fazia teste cardiopulmonar com circuitos fechados. Essa é uma análise, é uma releitura, então, agora de final de 2018, o grupo do Guasi, da Itália, eles fizeram essa releitura de uma variável que a gente já conhece, que é o platô do pulso de oxigênio. O pulso de oxigênio é VO2, consumo de oxigênio dividido pela frequência, ela tem uma relação direta com o volume sistólico, e o indivíduo que não tem um comportamento de elevação gradual e que faz um platô desta variável, são indivíduos que têm maior risco e que isso está relacionado a um padrão de limitação cardiovascular ou periférica. E eles aqui analisaram umas coortes de mais de 500 pacientes com insuficiência cardíaca e dividiram entre aqueles que tinham fração de ejeção menor do que 40, entre 40 e 50 e acima de 50, e analisaram o comportamento correlacionando inclusive com dados ecocardiográficos, principalmente de função ventricular direita, e viram que aqueles que tinham o padrão de platô tinha uma mortalidade aqui por todas as causas, mais transplante, muito maior do que os que não tinham, e aqui na análise de mortes cardíacas ou internações por causa cardiovasculares. Então aqui é mais um dado para confirmar uma variável que a gente já usava na questão prognóstica do teste cardiopulmonar. Esse foi um artigo interessante também do grupo do Rio Grande do Sul, publicado na Acta Cardiológica. Essa era uma dúvida, o paciente com insuficiência cardíaca está morrendo cada vez mais de morte arrítmica, então ter análise de fatores que possam predizer morte arrítmica é interessante. O que eles fizeram? Analisaram 61 pacientes que já tinham CDI e que tinham teste cardiopulmonar e correlacionaram as variáveis do teste, o comportamento do cardiopulmonar com a presença de terapias no CDI ao longo do tempo. Bem, é uma população de 61 pacientes e eles não acharam correlação entre as variáveis aqui, presença de ventilação periódica, próprio VO2, o VO2 slope, com
a ocorrência de eventos arrítmicos. Então, esse é um campo ainda aberto para estudos futuros. Fração de ejeção normal, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, é a bola da vez, todo mundo quer descobrir quem é esse paciente, ele tem ou não insuficiência cardíaca. Então, muitos pacientes eles chegam para o teste cardiopulmonar com dispneia e você não sabe se ele tem ou não insuficiência cardíaca ou se é uma outra causa de dispneia. E aqui eles dividiram então esses pacientes entre aqueles que não tiveram diagnóstico final de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e o que tiveram, e os que realmente tinham um VO2 bem menor do que 14 e atingiam um VO2 predito menor. Então, eu acho que aí separa muito bem aquele padrão que é só uma hiperventilação do que aquele padrão que tem uma limitação cardiovascular, e o teste cardiopulmonar tem seu papel nessa população. Aqui uma outra variável, uma releitura de outra variável, esse é um estudo do grupo de Harvard, do Aaron Beggs, que publicado no ano passado, que é analisando o padrão de recuperação do VO2. A gente já usava o tempo de recuperação a metade do VO2, mas isso precisa que o paciente fique com a máscara mais tempo durante o exame, às vezes é difícil. Então eles olharam só essa queda aqui, o tempo que necessitava para começar a cair, e viram que nos pacientes com insuficiência cardíaca esse tempo era maior. Então, quando o tempo para começar a cair no pós-esforço era maior do que 25 segundos, esses pacientes morreram mais. Então, botei a máscara, para começar a cair, foi maior do que 25 segundos, é porque esse paciente, a compensação, a recuperação dele, dos estoques de ATP, ela é mais lenta, mais demorada. Capacidade funcional, novamente, mortalidade. A gente fala muito capacidade funcional da forma indireta, e esse foi um estudo prospectivo com mais de 5 mil doentes, que analisou capacidade funcional pelo teste cardiopulmonar e viu eventos no segmento clínico. O que eles viram? Para cada 1 MET de melhora no VO2 aqui medido, uma redução de 15% em eventos cardiovasculares no segmento aqui de 10 anos. Então, é o que estatina traz na prevenção primária, doutor Pedro. Prevenção primária, estatina reduz em quem tem algum risco, que nunca infartou, em torno de 15%. Então, a capacidade funcional, cada 1 MET ganho, redução de 15% de eventos de forma independente. Aqui, nesse caso, comprovado aí, usando uma medida direta pelo teste cardiopulmonar. Esse é um estudo nosso, está aqui a doutora Isabela Pilar está ali sentada, que é nossa mestranda e que está estudando isso aqui no mestrado dela, que nós olhamos muito a capacidade funcional pela classificação da New York Heart Association, que muitas vezes, vamos dizer assim, não precisa. E aqui nós comparamos a concordância dela, e levamos isso agora para o Congresso americano, com a variação pelo teste cardiopulmonar. E vejam que essa concordância foi muito ruim. Então, nós estamos agora seguindo esses pacientes. Às vezes, a gente toma decisões difíceis e custosas na insuficiência cardíaca usando a classe funcional. Bota um ressincronizador, não bota um ressincronizador. 70, 80 mil reais. Né? Faz leva só com a classe funcional. Então, o teste cardiopulmonar pode refinar nesses pacientes, mesmo não só naqueles com a pior prognóstico, já em classe avançada, mas também um pouco antes. E no âmbito também da avaliação cardiopulmonar, é uma contribuição do nosso amigo Antônio Almeida, lá de João Pessoa, que acaba de publicar nessa edição do International Journal of Cardiovascular Science, esta tabela, que é uma tabela mais atual para a classificação funcional dos indivíduos, e percebam que essa tabela, de uma amostra populacional brasileira, vai desde 7 anos de idade até mais de 80 anos de idade. Então, a tabela que tem uma amplitude do ponto de vista de idade, classificando esses pacientes em baixa, moderada, alta e muito alta capacidade funcional, com base aqui no VO2 pico medido pelo teste cardiopulmonar. Então, se eu posso assim resumir o que há de novo, na verdade não é o que há de novo, mas é o que a gente já sabe, sendo cada vez mais reforçado, doutor Pedro. A capacidade funcional realmente é o principal fator que nós podemos tirar de todos os nossos testes funcionais, seja o teste ergométrico, seja o teste cardiopulmonar. E ela é que nós temos que estar vendo, e ela é o principal fator independente. E eu acho que se nós repetirmos essa aula daqui a 1 ano, 2, 3, a conclusão será a mesma. Muito obrigado.
Obrigado pela palestra, Rit, como sempre, muito proveitosa. Eu queria chamar agora o Dr. Daniel Daher, também é um grande amigo de bastante tempo, desde a época que eu fui fazer especialização em São Paulo, escravo, né, em São Paulo. O Dr. Daniel é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia, diretor científico do GCESP, diretor do DERC, editor da Revista Brasileira de Medicina do Esporte e cardiologista da Clínica Integrada de Medicina do Esporte do HCOR. O Dr. Daniel vai nos falar o que há de novo no esporte e exercício. Você passou no mouse? Passei no mouse. Botei aqui. Tá bom. Tem aqui também, se você quiser. Bom dia a todos. Obrigado, Badu. Como disse o Rit, para a gente íntimo é Badu. Queria agradecer a comissão pelo convite. E como o Rit já fez na apresentação dele, é óbvio, essa é a nossa meta nessas sessões. A gente vai para a internet, procura olhar tudo que encontra, e aí começa a filtrar e ver o que realmente é novidade, o que não é novidade, o que está sendo repetido. E eu procurei, então, trazer para os senhores algumas coisas que eu possa acrescentar, né, na nossa prática, no dia a dia, e coisas que provavelmente talvez venham a ser utilizadas mais para frente na área da cardiologia do esporte. Eu também não tenho nenhum conflito de interesse específico no que eu vou apresentar, e eu vou começar falando de um tema que é muito presente na cardiologia do esporte, que é a morte súbita relacionada às doenças do miocárdio, e citando então já em primeira mão esse trabalho, que é um trabalho que ano passado foi bastante elogiado, foi publicado ainda esse ano no European Heart Journal, que é do Dr. Chris Miles, lá de Londres, e que fala da morte súbita relacionada ao envolvimento do ventrículo esquerdo na miocardiopatia arritmogênica. Duas coisas chamam a atenção de cara nesse trabalho. Foi um trabalho que deu muito trabalho, porque eles foram estudar morte súbita e estudaram mais de 5.200 casos de morte súbita, e desses eles separaram 202 casos, 4% dessa casuística, que provavelmente estavam relacionadas com a cardiopatia arritmogênica. E o que chamava a atenção, depois de todos os ajustes estatísticos, o que se percebeu é que a morte durante o exercício era maior nos homens do que nas mulheres. A gente tem ouvido isso frequentemente nas apresentações, inclusive da Cleia, que está aqui, que fala muito sobre cardiopatia e coração de atleta na mulher, e que era mais comum também em atletas competitivos do que em não atletas. Essa aqui é a análise histopatológica que eles fizeram, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas na publicação está bem fácil de entender como que foi a separação que foi feita. E o que chamava a atenção? Esse talvez seja o slide mais importante dessa parte. Na parte de cima você tem a substituição fibrogordurosa do que eles encontraram, e na parte do lado direito, o que vocês percebem é o realce tardio na ressonância magnética, acometendo basicamente o ventrículo esquerdo, e o que é corroborado nos eletrocardiogramas, onde você vê um padrão de bloqueio de ramo direito nas arritmias, além de um BAV de primeiro grau. Podem acreditar, eu sei que está difícil de ver daí, mas essa é a situação desse eletrocardiograma. Quando você olha a análise demográfica e a análise estatística desse material, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o que eu falei já sobre os homens, e segundo, a presença de um possível diagnóstico de cardiomiopatia antes da morte, então antes do indivíduo ser autopsiado. E a grande maioria desses indivíduos morriam ou dormindo ou em repouso. Eles obviamente não estavam fazendo mais exercício porque tinham sido afastados. Qual que é a grande informação desse trabalho? 70% desses indivíduos tinham um acometimento biventricular, e uma boa parte deles apenas do ventrículo esquerdo. Concluindo, a maioria desses indivíduos não tinham sintomas pré-morte súbita, a participação nos esportes era um fator de risco,
mais ou menos 1/5 desses casos, eles tinham um coração macroscopicamente normal, o que faz com que a gente tenha que levar muito em consideração a análise histopatológica. O envolvimento do ventrículo esquerdo aparecia na maioria dos casos e em 17% só o ventrículo esquerdo estava envolvido. Eles concluem com tudo isso dizendo o seguinte: olha, nas próximas revisões, nas próximas diretrizes, nós vamos ter que colocar algum conceito diferente no que a gente chamava até agora de displasia ritmogênica ou cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, porque na verdade ela não existe do jeito que a gente sempre imaginou. Com o avanço das técnicas, nós percebemos que o ventrículo esquerdo está muito envolvido. Um outro aspecto que tem sido muito estudado é a fibrose nos nossos atletas, e esse foi um trabalho bastante interessante, também publicado ainda esse ano, que estudou triatletas que têm fração de ejeção normal e estudou a presença ou não de fibrose e se isso afetava a função do ventrículo esquerdo desses indivíduos. Eles dividiram em 3 grupos, então nós tínhamos um grupo controle, um grupo de atletas que tinham fibrose, um grupo que não tinha, e o que encontraram basicamente? Que a fibrose estava muito frequente em 2 dos segmentos, quando você olha esse mapa de divisão de segmentos do coração. Basicamente no segmento 5, no segmento 4, 80% da fibrose estava ali. E esses 2 segmentos também eram os que apresentavam maior estresse, um strain maior, tanto longitudinal quanto radial, no grupo controle. Quando eles compararam atletas com fibrose ou sem fibrose, eles perceberam que existia também essa diferença na contratilidade, e esse outro quadro do lado direito mostra que como eles tomaram o cuidado de fazer uma avaliação interobservador para que não houvesse dúvida de que realmente a coisa estava coincidente. A conclusão é que essa redução de tensão global e regional, ela sugere que existe sim um efeito negativo da fibrose na função ventricular desses triatletas, mesmo quando eles ainda têm uma fração de ejeção normal ao ecocardiograma. E uma coisa que ficou inferida é que essas diferenças regionais que eu falei dos segmentos, muito provavelmente, como tem uma maior deformação, tanto radial quanto longitudinal, nesses segmentos inferolaterais, nos controles, isso talvez pudesse explicar a longo prazo a ocorrência de fibrose nos atletas um pouco mais adiante, com o passar do tempo de exposição à atividade física. Esse é um trabalho que eu acho que talvez a gente um dia vá poder utilizar. Não, é difícil para mim, que não sou ecocardiografista, tentar explicar para vocês, mas essa formação desse vórtex, do tempo de vórtex na função ventricular esquerda, foi estudada em atletas de elite, e os autores sugerem o seguinte, que apesar de não ter uma diferença muito significativa no pós-exercício imediato com o repouso, existe sim um aumento tanto da função sistólica quanto do Doppler tecidual na função diastólica, indicando uma possível medida de performance miocárdica, e é isso que me levou a trazer esse estudo para a gente comentar. Talvez seja uma técnica que a gente vai ter que se acostumar a ver um pouquinho mais na frente para estudar atletas de elite. Esse trabalho já foi comentado aqui pelo Rit. Eu acabei trazendo esse trabalho também porque achei muito interessante, como eu tinha que falar de esporte e de exercício. Qual foi o objetivo do trabalho? Foi trazer para a literatura algo que sempre existiu com o teste ergométrico, com medidas indiretas de VO2, e agora aqui estudando a medida direta no teste cardiopulmonar. Então, usando o VO2 de pico, né, em indivíduos que tinham ou não, o endpoint seria infarto, né, fatal ou não fatal. Mas eles estudaram, isso é muito importante, a população saudável. Eles não estudaram pacientes, né? Os pacientes eram uma população saudável e teoricamente bem condicionada, e era mesmo, né? Foram 4.500 indivíduos estudados, eles não tinham nenhuma doença, seja cardiovascular, ou pulmonar, ou câncer, ou hipertensão, ou estavam no uso de antihipertensivo. Vejam a média do VO2 de pico desses indivíduos, de 36 ml para as mulheres e 44 ml para os homens, então eram, sem dúvida, indivíduos muito bem condicionados. Foi um segmento de quase 9 anos e
a diferença foi muito expressiva no primeiro quartil para o quarto quartil, quando se levou em consideração o risco de eventos. Reparem, então, aqui nesse quadro que ficou mais fácil de ver, o risco de evento foi de 58 eventos para os indivíduos que estavam no quartil mais baixo de condicionamento, enquanto que o quartil mais elevado, 28 eventos apenas, e aquilo que o HIT já chamou a atenção, um match corresponderia a uma diminuição de 15% do risco de morte nesses indivíduos ao longo desse prazo de 9 anos. Essa, então, é a conclusão. Que existe, então, uma relação muito poderosa, inversamente, tanto proporcional, quando você tem o fitness de um lado e do outro lado o risco de morte nessa população. E aí agora, então, nós temos um trabalho que mostra isso objetivamente com um dado direto de medida de VO2, uma coisa que nós já estimávamos pelo teste ergométrico e que agora tem uma comprovação num outro campo. Isso vem de encontro a uma das coisas que eu acho que mais importantes, uma das informações que eu vou passar para vocês, que eu acho muito importante nessa apresentação, que é que saiu finalmente o último guidelines do American College of Sports Medicine. E o que aconteceu? Reparem que nós tínhamos em 2011 essa mesma publicação desse mesmo organismo, dizendo que nós devíamos fazer exercícios moderados a intensos por 30 minutos, 150 minutos por semana, é o que a gente falava, e 75 minutos de atividade intensa para melhorar a saúde e para fazer treinamento. E o que aconteceu? Nós dobramos a meta, né? A meta era isso e a gente dobrou a meta, e se precisar nós vamos dobrar a meta de novo? Não sei, estou brincando. Mas o que aconteceu é que nós passamos, então, o primeiro lembrete, né? Alguma atividade física é sempre melhor do que nenhuma, isso todos nós sabemos, mas se a gente quiser um benefício substancial de saúde, nós estamos falando agora de 300 minutos de atividade física de moderada intensidade ou de 150 minutos de atividade física de alta intensidade. E, interessantemente, logo em seguida, no mesmo documento, você tem esses mesmos guidelines para adultos idosos. E não há nenhuma diferença na indicação. A diferença, se vocês forem ler depois pausadamente, é qual que é a limitação do seu idoso. Então, use a limitação do seu idoso para poder prescrever. Mas não limite só porque ele é idoso. Só porque ele é idoso não tem a menor importância. Ele vai poder fazer os 300 minutos, então ele vai ter benefício com relação a isso também. Era essa a minha apresentação. Eu agradeço a vocês a atenção. Obrigado, Dr. Daniel. Gostaria de chamar agora o Dr. Gabriel Grossman. Dr. Gabriel é doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fellow em medicina nuclear e cardiologia nuclear na Emory University nos Estados Unidos, presidente eleito do DERC do biênio 2020-2021, membro do Board of Directors da ASNC, médico da Clínica Cardionuclear, Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Moinhos de Vento. Dr. Gabriel, ele vai nos ministrar o que há de novo na cardiologia nuclear. Por favor. Obrigado, Dr. Badu. Pegou agora, não tem jeito. É tipo Cook, Badu agora, né? Bom, bom dia a todos. Eu vou tentar, então, resumir em 12 minutos quais são as novidades em cardiologia nuclear. E a cardiologia nuclear, por um bom tempo, ela ficou restrita, basicamente, na rotina, à cardiopatia isquêmica, mas nos últimos, vamos dizer, nesse último ano, 2 anos, ampliou bastante o leque. Então, vou revisar um pouquinho com os senhores essas indicações novas, endocardite, doenças infiltrativas e avaliação do fluxo coronariano. A endocardite infecciosa, então, é um cenário clínico em que o PET-CT se encaixou muito bem, né? Nós sabemos que os critérios de Duke modificados, eles têm baixa acurácia para o diagnóstico na prática clínica, principalmente em pacientes com dispositivos intracardíacos ou em próteses valvares, e tem avanços recentes nos métodos de imagem que permitiram, então, uma melhor redefinição do diagnóstico nesses casos. E o que acontece no PET-CT é exatamente isso. Quando existe a infecção, existe uma hipercaptação do radifásico
fármaco, como aqui ao redor do anel perivalvar, ou em marca-passo, na loja do marca-passo, ou no cabo do marca-passo. São captações que não devem acontecer se não existe infecção. Também, como nós fazemos estudo de corpo inteiro no PET, então nós podemos avaliar se existe um êmbolo séptico aqui, por exemplo, muscular ou na coluna. E esse grupo espanhol, da doutora Pizzi, conseguiu demonstrar pela primeira vez, isso já há alguns anos, que a utilização do PET diminui drasticamente o número de incerteza diagnóstica quando existe a dúvida após a aplicação do PET-CT. E por isso, então, a ESC incluiu como método de imagem o PET-CT, como critério diagnóstico quando há dúvida, e também os fenômenos vasculares, o êmbolo séptico. O que acontece, então, é que quando existe a dúvida diagnóstica, no paciente com prótese valvar, o PET-CT consegue definir ou excluir a doença, e na válvula nativa isso não é tão útil, porque a válvula se movimenta muito, a resolução espacial do equipamento às vezes não permite fazer a confirmação diagnóstica quando a vegetação é pequena, mas pelo fato da prótese valvar se movimentar menos, a utilidade do PET é mais marcada. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para os senhores como é útil o PET-CT. Esse é o primeiro caso que nós fizemos, que foi positivo. O paciente tinha prótese valvar biológica em 2 oportunidades, 2013 e 2015, com febre, e um ecocardiograma que não foi diagnóstico, não mostrava abscesso nem infecção. E a hemocultura era positiva, então não havia dúvida diagnóstica sem confirmação da imagem. E o PET-CT mostrava então essa captação perivalvar, confirmando então o diagnóstico de endocardite, que o ecocardiograma não demonstrou. Um mês depois, apareceu o abscesso no ecocardiograma, confirmando então que o PET-CT já tinha demonstrado. Então conseguimos precocemente definir o diagnóstico quando há dúvida. Esse é um outro caso, nem sempre quando é positivo ele é útil, quando é negativo também é útil, né? Esse é um caso em que o paciente tinha uma prótese biológica tricúspide de um marca-passo, só que um dos cabos do marca-passo era epicárdico e não havia dúvida se o cabo estava infectado, teria que se fazer uma toracotomia, o cirurgião pediu um PET-CT. Então aqui nós vemos esse pontinho aqui que é a infecção na loja do marca-passo, mas nós tínhamos que ver se havia infecção no cabo do marca-passo. Opa, deixa eu ver se está passando aqui. Era para ter entrado automático, mas então nós vamos ver que o cabo do marca-passo vai descendo aqui, ele está branquinho, não tem nenhuma captação importante, ou seja, o paciente não precisou fazer uma toracotomia fútil, foi apenas sepultado aquela loja do marca-passo e feito o outro, o paciente respondeu bem ao antibiótico. Esse é um outro caso mais recente, o paciente num pós-operatório de cirurgia ortopédica, ele tem um CDI, ele vinha em uso de antibiótico, mas havia suspeita de endocardite, o eco transesofágico não foi diagnóstico, não havia apenas debris, e o eletrodo ele não mostrava nada, não havia nenhuma captação. No entanto, aqui também mostrando todo o trajeto sem captação importante. No entanto, aqui não ficou boa a imagem, uma semana depois apareceu a vegetação no ecocardiograma. Esse é um caso de falso negativo, porque o paciente vinha em uso de antibiótico por mais de 2 semanas. Então, nesses casos, nós temos que saber que se o paciente vem usando antibiótico há mais de 2 semanas, pode haver casos de falso negativo. Esse é o último caso que eu vou mostrar para os senhores, paciente com sintomas constitucionais e febre, com uma história de prótese aórtica biológica, o eco não foi diagnóstico, não havia vegetação nenhuma no transesofágico, só que havia dúvida diagnóstica e a captação aqui perivalvar mostrando então a endocardite que o ecocardiograma não demonstrou e esse paciente então teve confirmado o diagnóstico. Portanto, quando existe dúvida diagnóstica, o PET-CT ele entra para redefinir o diagnóstico. Temos que levar em consideração o uso de antibiótico, como eu falei, e cirurgia recente, que pode dar um falso positivo. E mesmo quando existe certeza diagnóstica, pelo fato de nós fazermos o estudo com o corpo inteiro, podemos usar o PET-CT para definição de êmbolo séptico à distância. Bom, a amiloidose cardíaca cada vez mais tem surgido na prática clínica, era uma causa subdiagnosticada de ICFEP,
né? Basicamente são dois tipos de amiloidose que nós estudamos, o de cadeia leve e o TTR. E a cintilografia miocárdica com pirofosfato pode demonstrar, caracterizar o tipo de amiloidose cardíaca quando há suspeita clínica. Então, quando existe captação do pirofosfato, num cenário clínico como ICFEP, por exemplo, ou hipertrofia não explicada, a captação aumentada de pirofosfato no miocárdio caracteriza o tipo, a etiologia da amiloidose, no caso, a amiloidose do tipo TTR. Então, existem graduações que a gente compara com os arcos costais. Quanto maior a captação, maior a chance. Então, igual ou maior que os arcos costais, que seria 2 e 3, são sugestivos de amiloidose cardíaca do tipo TTR. E na ausência de pico monoclonal, isso é o dado mais importante, quando existe captação aumentada pelo miocárdio do pirofosfato, na ausência de pico monoclonal, a especificidade é de 100%, não necessitando para confirmação a biópsia endomiocárdica para fazer a definição da etiologia da amiloidose. Isso, então, é muito importante, porque hoje nós sabemos que o tafamidis é uma droga que muda o curso da doença, do tipo TTR, e a cintilografia miocárdica, então, ajuda a caracterizar, como nesse caso desse senhor que nós avaliamos no moinho de vento, e aí o paciente tinha insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, um idoso, e havia a captação aumentada do pirofosfato, caracterizando então a amiloidose do tipo TTR. A sarcoidose cardíaca, então, é um outro cenário em que o PET pode ajudar. Né? Nós sabemos que existem vários critérios, mas nenhum é muito definitivo para caracterizar a sarcoidose cardíaca. E nós avaliamos, então, o metabolismo e a perfusão. Né? A perfusão, como aqui nós não dispomos de radiofármacos para perfusão de PET, né? Nós podemos utilizar a imagem do SPECT. Então, quando existe hipoperfusão numa área em que existe aumento do metabolismo, esse mismatch caracteriza inflamação e na presença de suspeita de sarcoidose cardíaca, isso define inflamação aguda. Então, obviamente, a ressonância magnética é o primeiro exame para ser realizado, mas não consegue diferenciar, quando impregna o gadolínio, não se consegue diferenciar a inflamação aguda de cicatriz. E o PET-CT, então, com esse mismatch, consegue definir quando há inflamação. E quando há ausência de captação do FDG, quando há ausência de aumento de metabolismo, então nós caracterizamos que esse paciente não tem inflamação aguda. A sensibilidade e especificidade é muito boa do PET-CT para sarcoidose, em 89%, 78%. Ele é um marcador de risco. Quando existe esse mismatch, os pacientes têm mais evento, têm mais morte súbita e taquicardia ventricular. E quando existe captação do ventrículo direito, esse paciente também tem uma maior taxa de eventos. Então, o que se sugere é que no paciente que faz uma ressonância, existe dúvida ou suspeita de sarcoidose cardíaca, se for positivo, o FDG com PET, ele pode então caracterizar a inflamação aguda, no caso. Quando é negativo a ressonância, mas existe suspeita clínica importante, o PET pode ajudar a diferenciar também o tipo de doença infiltrativa. E, obviamente, quando existe contraindicação à ressonância, o PET, então, pode ser o estudo de primeira linha. É importante também caracterizar que o PET ele avalia não só o miocárdio, mas o corpo inteiro, então nós podemos estadiar a doença aqui com captação de linfonodos, isso a ressonância não consegue, e avaliar a resposta terapêutica. Vejam que nesse caso, então, havia hipoperfusão com aumento da captação do FDG, ou seja, um mismatch com captação nodal, hilar, bilateral, abdominal, e depois do tratamento com corticoide, o paciente fica absolutamente curado. Então, o PET-CT pode ser utilizado para acompanhamento terapêutico, e esse é um caso de falha terapêutica, em que não existe, que persiste o mismatch, continua a captação do aumento do metabolismo, né, o aumento da captação do FDG, e também a captação ganglionar, mostrando então falha terapêutica. Por fim, então, rapidamente, a avaliação do fluxo coronariano. Nós sabemos que com PET
o fluxo pode ser medido de forma absoluta, mas o PET cardíaco no Brasil não é uma realidade. E o SPECT com CZT, que é um detector sólido, um tipo novo de detector, permite então a avaliação da reserva coronariana, e isso é possível ser realizado no Brasil, né? A avaliação tanto da microcirculação como de doença multivascular que o SPECT não conseguiu definir. A redução da reserva coronária tem impacto prognóstico, aumento de eventos cardiovasculares e morte, né? E o que se vê é que o fluxo medido por CZT tem uma ótima correlação com o PET, né? E então é possível realizar a avaliação de reserva coronariana com SPECT, e isso permite então obter esse dado no nosso cenário brasileiro. O grupo que tem mais experiência é o grupo do Dr. Ronaldo, do Rio, nosso amigo, que está aqui no Congresso, que conseguiu já, com um bom número de pacientes, medir fluxo coronariano com o CZT, mostrando, por exemplo, aqui a diferença da reserva coronariana quando existe ausência de doença obstrutiva ou de um vaso apenas, comparando-se com comprometimento multivascular. Então, a diferença da reserva de fluxo medida pelo CZT. Então, esse é um caso, por exemplo, em que o paciente tem perfusão normal, mas tem dor no peito, tem fatores de risco. As coronárias são normais, mas existe redução da reserva coronariana, nós consideramos anormal abaixo de 1,6, então essa paciente tem doença da microcirculação, tem motivo para ter dor no peito. Esse é um outro caso em que o paciente, esse é um caso do Dr. Ronaldo, um caso em que existe uma leve redução da captação do radifármaco na parede inferior, um paciente com suspeita de cardiopatia isquêmica, mas quando se faz a avaliação da reserva de fluxo, se demonstra então que todos os territórios coronarianos estão comprometidos e esse paciente efetivamente tem comprometimento multivascular. Então, tanto para a caracterização da doença da microcirculação, como doença multivascular, quando o SPECT não consegue caracterizar adequadamente. Portanto, as novidades são essas, o PET-CT auxilia nos casos de dúvida diagnóstica quando não existe certeza após os métodos tradicionais. A cintilografia com pirofosfato caracteriza o tipo de amiloidose cardíaca, caracterizando então o tipo TTR, que hoje tem tratamento. O PET-FDG auxilia no diagnóstico e na avaliação terapêutica na sarcoidose cardíaca. E a avaliação de fluxo coronariano por SPECT é possível, é viável com os equipamentos de CZT que nós dispomos aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gabriel. Gostaria de convidar agora o Dr. Thales de Carvalho. O Dr. Thales é presidente do SBC e do DERC, doutor em medicina na área de patologia pela Universidade de São Paulo, professor titular do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina e diretor da Clínica de Prevenção e Reabilitação Cardioesporte em Florianópolis. O Dr. Thales vai ministrar a palestra sobre o que há de novo na reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Por favor. Bem, bom dia. Bem, encontrar novidade na reabilitação não é fácil. Eu vou procurar bater na tecla, em algumas teclas que eu já tenho batido ultimamente, e no fim vou mostrar algo que seriam perspectivas novas, alguma novidade, somente perspectivas para que aconteçam boas novidades. Quando se fala em inatividade física, nós estamos falando de um dos principais problemas globais de saúde, que tem relação não só com doenças cardiovasculares, mas com mortalidade global. E quando a gente fala também em hábitos de vida, relacionado ao estilo de vida, alimentação, nós estamos falando em fatores que explicam 90% dos casos de infarto. Então, quer dizer, pensar na reabilitação significa pensar na prevenção e no tratamento de pacientes com problemas cardiovasculares, metabólicos e pulmonares sérios. Novidade praticamente não existe nesse contexto quando se fala em fundamentação do processo. Hipócrates, há muitos anos antes de Cristo, já falava que a questão da saúde depende do estilo de vida das pessoas. Depende da alimentação, depende do exercício físico, depende de respirar um ar puro, que foi uma das razões de eu mudar para Florianópolis, saindo de São Paulo, enfim, de controlar o estresse, de uma boa higiene, quando se pensa em higiene no sentido mais amplo.
Já se falou bastante nessa questão da importância do desempenho físico, também não há novidade nisso, todos os estudos mostram que essa situação permanece, tanto para cardiopatas quanto para pessoas saudáveis. Ter ganho de aptidão física significa redução de risco de mortalidade, a ponto de não distinguir quem tem e quem não tem doença, como mostrou mais esse estudo. E diretrizes recomendam exercício físico ainda de forma modesta, questão de 30 minutos, né, na maioria dos dias da semana, etc., quando a gente sabe que os melhores resultados são 5 vezes mais. Então, uma novidade que vem sendo considerada hoje em dia é que a prescrição de exercício é treinamento físico, no contexto da reabilitação, visando ganho de aptidão, que tem tudo a ver com redução de morbimortalidade. Estudos como o de Ambrecht há muito tempo já mostram isso, que dependendo da quantidade de atividade física, a gente chega à meta. Não somente estabilizar a doença, mas até reverter o processo de aterosclerose. E quando a gente pensa no mundo real, a reabilitação faz uma enorme diferença para coronariopatas, como para pacientes com insuficiência cardíaca, em redução de morbimortalidade. Mais uma vez, a aptidão física depende para a insuficiência cardíaca, para a reabilitação. E aqui algo que deveria ser novidade, não é? E é um fator que a gente precisa discutir melhor quando se fala em metas para controlar lipídios, e as metas são cada vez mais agressivas, é que para quem faz exercício a situação é um pouco diferente. Ao contrário do que se fala, o exercício não aumenta tanto a HDL quanto se fala, se tanto 4%, não reduz tanto a LDL quanto se fala, 3, 4, 5% se tanto, mas muda a história. Promove não somente estabilização, mas até regressão de aterosclerose, ou seja, atinge a meta principal, que é interferir na doença. É reverter uma doença grave como a coronariopatia. E qual é a mágica? A mágica são as mudanças quantitativas. Uma única sessão de exercício, por exemplo, maratonistas faz isso. Fazer essa mágica de reduzir HDL3, aumentar HDL2, reduzir o LDL de pequeno e denso, e muda a história. Eu costumo brincar que o exercício físico faz para esses pacientes, sem que isso seja mostrado no exame laboratório, o que eu conseguiria explicar falando do serviço público de limpeza da cidade, lá o CONCAP. Ou seja, com a mesma frota de caminhões, com o mesmo número de trabalhadores, ele consegue mudar a situação a ponto de, ao invés do lixeiro passar a cada 2 dias ou a cada dia na porta da casa de vocês, passaria 3 vezes por dia. Então, o entregador, que é o LDL, fica mais cuidadoso, não entra pelo caminho errado, coisa que o LDL pequeno e denso faz, participando do processo de aterosclerose, e a limpeza, depois do uso do colesterol, é muito mais adequada, já que a agilidade da HDL aumenta muito, a velocidade de transporte reverso. O exercício faz isso. Isso é devidamente mostrado. A gente fez alguns estudos com o professor Raul Maranhão do INCOR, e essa coisa ficou bem evidente, inclusive em pacientes nossos, mas é algo pouco divulgado, é uma história antiga, que ainda não é novidade para muita gente. E nem sempre o HDL bom é alto, é bom o negócio. Tem o HDL disfuncional, grande bobo, que é o HDL que, inclusive, participa do mecanismo de aterogênese. Então, não basta olhar o valor bruto lá de colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos. A gente tem que entender, contextualizar essa questão. O mesmo exame de pacientes diferentes significa situações totalmente diferentes. Quero saber se ele faz exercício, se ele não fuma, se ele se alimenta legal, etc. Isso é importante. Uma novidade também que não é tão nova é essa da melhora da função endotelial, favorecendo o fluxo na esfera genital e desenvolvendo um efeito semelhante ao efeito desses medicamentos facilitadores do sexo. Esse é um trabalho que eu já apresentei há algum tempo, foi a tese de doutorado que eu orientei de um aluno meu, mostrando que para idosos com nível baixo de testosterona, limite inferior ou abaixo do normal, com insuficiência cardíaca, nesse estudo controlado, foi um ensaio clínico, a gente mostrou que o exame melhorou de quem usou testosterona.
mas a melhora de aptidão e a melhora da função sexual foi a mesma nos dois grupos. Então, mais uma vez, o exame engana. Tem muita gente tratando problemas relacionados à função sexual, enfim, à disposição das pessoas, usando hormônio, porque vê o exame que está no nível inferior de testosterona. Mas nesses idosos debilitados com insuficiência cardíaca, o que fez a diferença foi o exercício físico, sem que isso se mostrasse na mudança de hormônio, de testosterona no sangue. Eu vou avançar um pouco mais rápido para falar de alguns aspectos que também não são novidade, mas que são encontrados em estudos mais recentes. E o professor Rigato foi uma das pessoas que abriu meus olhos para a gente aceitar novidades, procurar novidades, mas não esquecer das coisas antigas que ainda não são devidamente consideradas e que poderiam ser boas novidades quando aplicadas a uma realidade, né? E o professor Rigato falava dos corações acessórios e mostrava, por exemplo, que melhorar a ventilação pulmonar, só melhorar a ventilação pulmonar não significa melhorar a função de pulmão, significa melhorar a condição cardiorrespiratória. É impossível você trazer mais ar para os pulmões sem trazer sangue junto. É impossível você eliminar mais eficientemente ar dos pulmões sem bombear sangue junto, sem impulsionar sangue. Então, quer dizer, não é de estranhar para quem foi discípulo de Rigato que meta-análises como essa demonstraram que o mero treinamento ventilatório muda a história de pacientes graves com insuficiência cardíaca, melhorando a aptidão cardiorrespiratória e depois influindo em mortalidade. Esse foi um estudo que a gente apresentou no Europeu de Paris e que antes de ser publicado, já estava numa meta-análise da Cochrane, como um dos poucos estudos, 7 estudos, que mostraram que o mero treinamento ventilatório no pré-operatório de cirurgia cardíaca fez a diferença. Ensaio clínico, pacientes seguiram o fluxo normal de um pré-operatório e pacientes que fizeram treinamento ventilatório. O que a gente observou no pós-operatório foi isso, uma redução significativa de pneumonia, de atelectasia e de derrames pleurais. E está incluído na meta-análise com esses outros 7 estudos, e o único que mostrou uma melhora de aptidão foi o nosso, que a gente fez o teste de 6 minutos na ocasião. Exercício é outra questão que vem sido debatido ultimamente. Eu participei há pouco mais de uma semana de uma banca de doutorado na Argentina, em Tucumã, norte da Argentina, mostrando em ultramaratonistas de montanha um aumento impressionante de BNP e de troponina, explicado só pela exposição, a altitude saiu de 400 metros e a corrida de 65 quilômetros acabou a 3.200 metros, então só essa expansão já libera BNP e a troponina aumentando também as custas do exercício, assim como o BNP, e por uma razão diferente, não tem a ver, não é o mesmo mecanismo, é uma troponina citoplasmática que extravasa pela maior permeabilidade do sarcolema. A assimilação do treinamento é algo que a gente tem que considerar, inclusive na reabilitação, já que hoje a gente visa treinamento, e treinamento inclusive de alta intensidade, intervalado, visando grande aptidão no tempo relativamente curto, não é só para atleta, né? Então tem um ponto a partir do qual a gente tem que monitorar, porque as especulações não são só com a carga de exercício, são com fenômenos sucessivos de excesso de treinamento. Então é muito importante que, num contexto de uma reabilitação, a gente não pense em exercício para cardiopata, para idoso, que é aquela mesmice, né? Eu costumo brincar que para ciência cardíaca, grau classe 3, por exemplo, se você quiser fazer um treinamento, e não quiser fazer um treinamento intervalado de alta intensidade, então peço para ele ficar sentado e não mexer muito. Porque se ele levanta para até o banheiro, ele vai ter que interromper a caminhada algumas vezes, porque bate no teto. Então, inevitavelmente, a gente tem que enfrentar situações e que muitas vezes não podem ser muito repetidas, porque o tempo de recuperação é um tempo pequeno. Então, uma hipótese plausível é que esses sucessivos episódios de excesso de treinamento matam, porque pode ser gatilho para morte súbita, por ruptura de placa, por uma arritmia, e impede uma simulação adequada de treinamento, e no decorrer de um tempo pode trazer doenças como as que estão apresentadas aqui. Eu vou falar rapidamente do que seria uma grande novidade, que é a reabilitação baseada em domicílio, pelo menos no Brasil. Nós estamos iniciando na Cardiosport o primeiro programa estruturado de reabilitação baseada em domicílio, que na realidade visa obter os mesmos resultados da reabilitação convencional, só que é uma supervisão indireta. A redução de mortalidade tem mostrado a mesma, né?
e ganho de qualidade de vida, etc. E em termos de custo e efetividade pode ser mais interessante. E tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, como ainda pouco tempo de observação, existe necessidade de maior tempo de observação, os estudos estão em andamento e provavelmente vão confirmar o que vem sendo obtido com 3, com 6 meses de atividade, né? De 6 a 12 meses, um ano já de segmento mostrando o mesmo impacto em pacientes graves e redução de mortalidade, ganho de qualidade de vida. A dança entra nesse contexto, né? E, mais uma vez, para quem tem medo de uma supervisão indireta, que não seja direta todo o tempo, é importante lembrar que nós temos que proibir os pacientes de dançarem, porque paciente dançando, em geral, passa do limiar 2 quando se emociona dançando. Um samba, uma valsa, seja o que for. Então, novas estratégias são desejáveis, estão aí os instrumentos modernos, tem um Apple Watch, por exemplo, que permite uma monitoração muito interessante nas 24 horas do dia, e tem algumas mensagens que a gente tem que deixar aqui, dentre as quais, eu não vou entrar muito nessa questão, que a gente vem conversando há muito tempo, mas, na realidade, a reabilitação baseada em domicílio é a que deve ser considerada quando a gente pensa em estratégia de saúde pública. Num país como o nosso, existem poucos centros de supervisão direta. Reabilitação baseada num centro médico, dentro de um hospital, de uma clínica especializada. A maior parte das capitais não tem sequer um programa de reabilitação. A gente precisa atender paciente do país inteiro. Então, temos que pensar num processo que permita isso, acompanhando as pessoas mais à distância, obviamente com poucas sessões supervisionadas. Então, o equilíbrio está nesse contexto de a gente levar em consideração o que é viável, o que é desejável, para que essa estratégia possa atender uma população bem mais ampla do que vem atendendo. Ou seja, uma novidade muito interessante seria que realmente a gente conseguisse emplacar essa reabilitação baseada no domicílio do país e, daqui a algum tempo, a gente pudesse dizer que uma parte considerável dos nossos pacientes estão fazendo reabilitação, com insuficiência cardíaca, com doença coronariana, com diabetes, doença pulmonar crônica, etc. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Thales. Para terminar essa sessão, and to finish this session, I would to call Dr. Stephen Stowers from New Zealand. Eu vou apresentar em português, porque o meu inglês é meio macarrônico. O Dr. Stephen é cardiologista e consultor em cardiologia no Mid Central Health em Palmerston North, na Nova Zelândia. Ele tem trabalho ativo na promoção de pesquisa do uso do cálcio coronariano como ferramenta importante na prevenção da mortalidade cardiovascular prematura. O Dr. Stephen vai nos ministrar a última palestra dessa sessão. Patients with high exercise tolerance can imagine add to exercise testing. Please, Dr. Stephen. Bom dia. So, we do prefer exercise in cardiology. It tells us a lot about the patient, as the previous speaker demonstrated. The ability to exercise for greater than 10 METs in normal subjects can predict a good outcome. But even in patients with cardiovascular disease, the inability to exercise is a very important prognostic indicator. And the more you can exercise on a treadmill, the better you feel about your cardiac patient. But is exercise a panacea to prevent future cardiovascular disease? This was the thought of Jim Fixx, who wrote the complete book of running and was very popular in the United States. He promoted the philosophy that exercise would protect you from cardiovascular events. And his book believed that the over-civilization of the United States and other countries, urbanization, lack of exercise, led to cardiovascular disease, and that by running every day, you can protect yourself from
cardiovascular death. Ironically, Jim Fixx died while running. So why is it important to detect cardiovascular disease before you become symptomatic? And I think the Scott Hart study demonstrated that patients who are identified, who perhaps don't have obstructive coronary disease, but have non-obstructive coronary disease, would benefit from secondary prevention, risk factor modification, statin therapy. So early on in the disease, there is no calcification of the plaque. But as the disease becomes more developed, the atherosclerotic plaque deposits calcium. So calcium is a marker of plaque burden. And you can have a completely normal stress test, be completely asymptomatic, and have advanced coronary atherosclerosis that will only be detected through a CT coronary calcium score. So what happened to Jim Fixx? Jim Fixx had coronary atherosclerosis. He had a very strong family history of premature atherosclerosis and premature cardiac death. And he was running and his plaque ruptured. Plaque rupture developed thrombus developed coronary occlusion, and he had ventricular fibrillation and died. So again, it's important to identify patients, even though they have very high exercise tolerance, like Jim Fixx. He was able to run marathons completely asymptomatic, but died suddenly during exercise. And if we would have detected, if he had a coronary calcium score, we detected non-obstructive atherosclerotic plaque, we could institute secondary prevention therapy, statins, as demonstrated in the Scott Hart study. The initiation of secondary prevention strategies in patients with non-obstructive coronary disease led to decreased mortality and myocardial infarction, non-fatal myocardial infarction. This paper really kind of was an epiphany for me because it showed that there was, in symptomatic patients, the coronary calcium score is a strong independent predictor of events irrespective of the perfusion scan. So you can have a normal perfusion scan here with a calcium score of greater than 1,000, and you still have a significant cardiovascular risk of major adverse cardiac event. And conversely, you can have an abnormal perfusion scan, but if you have no calcium, the power of 0, your cardiovascular event rate is the same if you have a normal perfusion scan. So the anatomic information is important to determine patients' risk, even though they may have a completely normal high exercise tolerance exercise stress test. So combining anatomical imaging with functional imaging provides incremental information regarding prognosis. And the identified patient who is asymptomatic with normal exercise tolerance, who has non-obstructive coronary artery disease, and could be helped through secondary prevention and statin therapy. That's all I have to say.
Bom dia. Eu queria endereçar uma pergunta ao Dr. Tales, duas, na verdade. Primeiro, eu queria só deixar bem claro, eu não entendi, no caso dos ultramaratonistas, o aumento daqueles marcadores não seria, então, o senhor passou muito rápido, pelo menos eu entendi, talvez muito rápido, não significaria, então, lesão cardíaca nesses casos? Porque até hoje eu sempre imaginei que nos ultramaratonistas a expressão das troponinas, PNB, seria equivalente a lesão cardíaca. E uma outra pergunta, daí é mais profissional, pessoal, com relação a um paciente meu. Eu tenho um paciente que ele é um paciente coronariopata, né, estável, que se entusiasmou tanto com a minha recomendação que ele faça corridas, né, de um convênio que não permite absolutamente reabilitação cardíaca, então ele só faz atividade não supervisionada. Eu sempre prescrevo trotes lentos, né, se o teste de esforço assim permite. Ele sempre teve teste de esforço desde a primeira fase, já com infra-DST, mas com muito boa aptidão. E ele se entusiasmou tanto com os trotes lentos que hoje ele corre maratonas e vai bem, ele chega entre os primeiros, sempre conseguindo medalha e tal. E claro que eu fico nervoso com isso, né? E eu continuo dizendo para ele, o que eu te recomendo é trote lento, o resto é você que faz, mas eu não estou recomendando. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião a respeito desses dois tópicos. Então, aquela questão dos ultramaratonistas primeiro. O que aumenta o BNP é o aumento do volume cardíaco, é a distensão do coração, que nesse caso de ultramaratona, acontece por duas razões. Primeiro, pela ascensão, por chegar à altitude. Sair de 400 metros, chegar a 3.200, e pelo exercício, 65 quilômetros nessa situação. Então, ambas as situações aumentam muito o volume cardíaco. Um coração de um atleta pode chegar a 30, 35, até 40 litros de sangue por minuto com uma enorme distensão. Então, esse seria o mecanismo. É fisiológico, é uma coisa aguda que tende a se recuperar. Embora nessa série, nessa tese que eu acompanhei, algumas atletas mantiveram esse BNP alto por um bom tempo, uma semana, e teve uma que foi aumentando. Mas na avaliação, com os exames, enfim, cardiológicos, que elas foram submetidas, o coração voltou a uma situação normal. A troponina aumenta não por um dano miocárdico, por uma necrose, a citoplasmática extravasa pela maior permeabilidade do sarcolema, então não é dano. Agora, as especulações são que no decorrer de uma vida atlética, e daí entra a questão do excesso de treinamento, dos episódios sucessivos de agudos que mostram um estresse acentuado, pode ocorrer doença, como inclusive disfunção de ventrículo direito, de fibrilação atrial e aterosclerose, etc. Então, são duas situações. Agora, em relação ao paciente de reabilitação, há muito tempo, claro, tem esses extremos que nos preocupam. Mas a ideia é a seguinte: quem pode andar rápido não tem por que andar devagar. Quem pode correr não tem por que ficar só trotando. E hoje a gente tem como prescrever individualmente. O teste cardiopulmonar delimita bem, limiar 1, limiar 2. Nada impede que esse paciente faça, inclusive, um intervalado, chegando ao limiar 2. Né? E, a princípio, a minha preocupação é em relação ao sujeito que não faz exercício. Esse está convivendo com um dos principais fatores de risco e uma das principais causas da doença. Agora, quem faz exercício, a gente deve estimular, mas não sabendo muito bem como determinar o limite. Essa é uma das dúvidas. Qual o limite? Até o ponto em que vai ganhando e passa a perder resultado. Esse é um desafio. Mas existe possibilidade de monitorar isso no decorrer de um processo de treinamento físico, avaliando, por exemplo, a possibilidade de ele incorrer em excesso de treinamento, avaliando o estado de humor, frequência cardíaca basal, etc. Enfim, e os próprios marcadores biológicos. Eu acho que uma colaboração boa, talvez o Rit até queira comentar, porque foi ele que apresentou o trabalho, é lembrar que só o segmento ST, ele é muito pouco.
Tá? A gente viu que quando você associa outras variáveis do teste ergométrico, você vai prescrever melhor e você vai ter uma noção de prognóstico melhor e de segurança melhor. Se você se basear só no segmento ST, nós vamos ficar muito limitados, né? Eu acho que, não sei se o Ritt quer comentar, aquele trabalho que ele comentou do INCO e o contraponto quando você acrescenta capacidade funcional, quando você acrescenta resposta da frequência cardíaca na recuperação, tudo isso é muito importante, né? Nós temos mais 3 minutos para encerrar. Se alguém tem alguma outra questão, por favor. A minha pergunta é sobre a avaliação da capacidade funcional em paciente idoso, por exemplo, de 70 anos. Porque esse é o momento que o paciente sempre pergunta, depois que acaba o teste de esteira, como que foi qual a capacidade física, como é que foi a resistência, e aí a partir de uma certa idade é difícil conseguir avaliar se foi fraca, se foi muito fraca. Então essa é a minha pergunta. Excelente. As tabelas clássicas, se você pegar a tabela da American Heart, a da Cooper ainda tinha um pouco, você ainda chega mais acima da década de 70 anos, 75, mas era um N muito pequeno. Eu recomendo agora, nessa edição eu apresentei aqui do International Journal of Cardiovascular Science, que o Gil, que está ali atrás, editorou, tem um artigo do Antônio Almeida, que foi uma tabela baseada em 6 mil indivíduos brasileiros, e aí vai de 7 a 80 anos, e houve aí um N de 80 anos razoável. Então essa tabela é uma tabela hoje que está bem mais ampla e é baseada na nossa população brasileira. Então a gente aí não está importando um dado e usando uma coisa mais de acordo com a nossa população, nossa característica, e o N de 80 estava lá. Se você entrar na edição que está online agora do International Journal of Cardiovascular Science, que é o jornal da SBC, na edição de exercício, agora é um dos artigos lá publicados. Tem tempo ainda? Temos mais para uma pergunta. Eu quero parabenizar todos e me colocar no caso da amiloidose, Gabriel. A amiloidose é uma doença que parece que está voltando. Ela é mais frequente que a gente imagina. Então vai um macete aqui, clínico. Paciente com todo o quadro de insuficiência cardíaca, com eletrocardiograma bradicárdico, QRS baixo, pensar em amiloidose, com o eco normal. Então, a perspectiva do PET desses casos, comprovando, diagnosticando, será excelente se essa perspectiva tiver futuro. Eu perguntaria a você apenas, Gabriel, assim, como é que você faz o diagnóstico diferencial entre uma inflamação em algum device, um cabo de marca-passo, uma válvula, e uma situação de uma miocardite? Como você vai fazer esse diagnóstico pelo PET? Bom, apenas para fazer um comentário sobre a amiloidose, realmente a amiloidose é uma causa subdiagnosticada de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Inclusive, nas últimas diretrizes de insuficiência cardíaca da Sociedade Americana de Cardiologia, aparece não com indicação em classe funcional e nível de evidência, mas sugere fazer a cintilografia com pirofosfato na avaliação. E não é com PET, é cintilografia com pirofosfato, e não é uma perspectiva, é uma realidade. A gente já tem feito muitos casos, e existem vários centros no Brasil fazendo, e existem centros de amiloidose já. Nós acabamos de organizar no Moinhos de Vento um centro de amiloidose. Né? Então, o paciente idoso com insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, certo? Esse paciente tem que ser avaliado para a presença de amiloidose, e a característica específica desse exame é que, por exemplo, o ecocardiograma e a ressonância conseguem caracterizar a doença, que existe doença infiltrativa e até sugerir que é amiloidose cardíaca, mas não conseguem definir o tipo. E quando existe captação com pirofosfato, o tipo é amiloidose do tipo TTR. E hoje, com o surgimento de terapias como o tafamídeos, por exemplo, que muda o curso da doença, esse diagnóstico se tornou fundamental, certo? Em relação ao PET,
o PET, a primeira coisa, eu não tive tempo de falar ali, porque eram só 12 minutos, o importante é fazer uma supressão da captação do FDG pelo miocárdio, certo? Porque o miocárdio, usualmente, ele capta FDG, porque um dos substratos energéticos é a glicose e ácidos graxos. Então, temos que fazer um preparo específico, que não vem ao caso aqui explicar, mas para a gente suprimir. Nós suprimindo a captação do FDG fisiológica, tudo o que aparecer perivalvar, por exemplo, isso para o marcapasso não é necessário, porque o marcapasso transita fora do miocárdio, então a gente consegue, mas para a prótese, tudo que existe de captação ali, com uma boa supressão, é anormal no cenário clínico de suspeita de endocardite. Para miocardite, não existem evidências muito precisas do uso do PET, embora se existe uma suspeita de miocardite, existe uma captação difusa ou focal no miocárdio, pode ajudar no diagnóstico, mas nesse caso acho que a ressonância é muito mais útil. A ressonância para miocardite é muito mais útil do que o PET, certo? Estamos pelo adiantado da hora, vou entregar exatamente em 9h20 o espaço para a gente terminar a sessão por aqui. Gostaria imensamente de agradecer a todos os palestrantes, foi extremamente proveitoso, e principalmente ao Dr. Stephens. Thank you to come to Brazil e nos auxiliar nessas palestras. Thank you, Dr. Stephens. Está finalizada a sessão.